amigas que estão aqui com a gente, vivendo mais um episódio do Namastreta Quarentena. E hoje a gente vai falar sobre o corpo. E, na verdade, a gente vai falar como que o corpo pode ser um canal para a gente conseguir a tão sonhada transcendência. E a gente vai conversar sobre isso muito bem acompanhada, porque a gente tem como convidada hoje a Fernanda Flores. Bem-vinda, Fê! Olá! Nossa crush! Nossa crush, gente, a gente já quis fazer esse episódio com a Fê várias vezes. Mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E esse episódio está acontecendo agora, no momento em que a gente está vivendo o nosso corpo de uma forma muito específica por conta da quarentena, né? Então, acho importante a gente falar. E eu queria começar falando, indo para a teoria mesmo, do nosso corpo como um contorno para o nosso espírito. Porque a gente sempre fala que espiritualidade, né, viver essa espiritualidade não é abrir mão da matéria. Principalmente porque a gente nasce com um corpo, né? Então isso não pode ser algo à parte ou algo que impeça a gente de se espiritualizar, se a gente entende que se espiritualizar é um movimento natural humano. O que você acha disso, Fê? Eu acho que a gente só tá vivo porque a gente tem um corpo também, né? Assim, a gente está encarnado na carne. Então o espírito ele encarna no corpo para viver aqui nessa dimensão, né? Então fugir disso é um pouco complicado, né? Porque o corpo é veículo total, né? Assim, de tudo, né? Da existência, né? O corpo é totalmente veículo da nossa existência. Se a gente fez um acordo lá em cima ou não para vir aqui para baixo, a gente aceitou ter um corpo, né? Pelo menos eu acredito um pouco nisso. Total. Eu fico pensando... Sim, eu acho que a gente veio experimentar o espírito na matéria, não experimentar o espírito apesar da matéria. Eu acho que a gente tem muito essa visão, né? Que como se fosse um peso ter um espírito na matéria, mas eu acho também que a gente escolheu isso, a gente veio fazer essa experiência de ser espírito na matéria. Mas, né, a gente tem historicamente, né, as religiões e o próprio cristianismo e outras religiões também, né, colocaram o corpo como uma prisão, como um lugar do pecado, né, da dor, né, também, né, assim, da expiação, como se a gente estivesse aqui, ter um corpo fosse passar por uma expiação. Sim, sim. Tem esse lado muito negativo, né, da espiritualidade com relação ao corpo, né, dele ser uma fonte de sofrimento, algo que está definhando, né? Por mais que sejamos jovens ainda, ele se machuca, ele também reclama. E, cara, eu não sei se eu escolhi nada não, mas eu sei que eu tô aqui. Já que eu tô aqui, pra mim é uma questão de lógica fazer o melhor que eu puder pra ficar de boa, né? Eu fico pensando muito no corpo como nosso material alquímico nato, sabe? Quando a gente pensa na alquimia, a gente pensa sempre de que a gente tem a nossa vida psíquica e a gente precisa da matéria para espelhar a nossa vida psíquica e conseguir trabalhar isso, né? A coisa essa frase que eu gosto muito, de que o mundo a gente enxerga com as mãos. É com as mãos, é com o corpo inteiro que a gente lida com o mundo e com a nossa vida psíquica, né? A gente precisa dessa materialidade. E a gente veio com o corpo, é um material nato, é como se fosse o kit alquímico que a gente vem original de fábrica, né? Quando a gente consegue trabalhar o nosso corpo como um espelho da nossa psique, aí eu acho que a gente tem a grande sacada, né? As pessoas entendiam a alquimia antigamente como essas pessoas que queriam transformar chumbo em ouro, quando na verdade isso é uma grande metáfora de trabalhar a matéria para que a gente possa trabalhar a nossa psique, transformar uma mente não trabalhada, não evoluída, uma mente, né, primata, digamos assim, né, tipo, sem se debruçar sobre ela, numa mente em que a gente consegue ter esse contorno. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem um corpo, porque a gente já tem essa conexão com a matéria.
E a gente não precisa de muito mais do que isso, né? Se a gente for parar para pensar. Porém, a gente não tem essa relação positiva com o corpo. A gente não vê o corpo a priori como uma possibilidade de se trabalhar o nosso espírito. A gente vê como uma prisão. A Fê, que trabalha bastante com o corpo como um canal. Você sente muito isso, Fê? Dessa prisão? Sim, eu queria só compartilhar uma coisa que me veio, assim, quando você estava falando, que é uma coisa muito bonita que eu já escutei, que é esse lugar de mediação que o corpo tem, assim, para o sentir da vida, que é imaginar que lá a gente tem o coração da terra, né, de dentro da terra, e o coração do divino. E como se o coração do homem, da mulher, do ser humano, fosse esse encontro, né, entre a materialidade lá da terra e o coração do divino, né? E aí é onde esses dois corações se encontram. Eu acho que isso é uma metáfora bem que é bem bonita e ajuda a entender, né, assim, esse lugar que vem da terra, esse lugar que vem da transcendência e que se encontra no coração, né, do ser humano. Nossa, que lindo! Realmente é uma metáfora muito linda. Entender a gente como um ponto de encontro entre o divino e a natureza, né? E a matéria. E porque a gente é mesmo isso, né? A gente é corpo e espírito, não um apesar do outro. Achei isso lindo, Fê. Meu Deus do céu. Lembrei quando você estava falando. Mas a questão... Fala, Bia. Não, só ia falar que essa metáfora que você trouxe lembra também a coisa do processo alquímico, né? Que é a integração, é a via de mão dupla, né? De espiritualizar o corpo e materializar o espírito. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas, né? Uhum. Uma é reflexo da outra. Essa coisa... É que tudo é a mesma coisa junto, né? Exato. Mas sabendo desse potencial tão grande do corpo, por que a gente sente o corpo como prisão? Eu acho que quando a gente se abre para sentir, a gente sente dor, né? Então, quando a gente sente dor, a gente vai criando umas camadinhas de proteção. Aí quando a gente vai criando vai passando a vida, a gente vai criando várias camadas. E a gente realmente fica aprisionado nessas camadas, nessas couraças, a gente pode falar vários nomes para isso, né? Nessas armaduras, né? Porque a gente tem experiências de dor quando a gente se abre para o sentir profundo, né? Que o corpo permite. Quando a gente se abre para o próprio corpo, a gente se abre para sentir. E tem vezes que vem uma dorzinha aí, né? Vem umas coisas não muito boas. Sim, e aí... cara. Fala, Melzinho. Não, continua, lindo. Não, então, nesse sentido, eu fico achando que a gente vai se auto-aprisionando, né? Assim, a gente vai construindo esse cárcere, né? E aí, quanto mais experiências, quanto mais memórias dolorosas a gente vai tendo, eu fico imaginando que mais medo a gente tem de expandir através desse corpo, de ser esse corpo, né? Cara, eu achei muito legal porque você trouxe, digamos que duas instâncias do sofrimento, da dor, né? Que é aquela instância existencial, faz parte da própria condição humana, sentir dor, sofrimento. Eu lembro muito de uma das primeiras frases do livro Vermelho Amargo, que diz que a dor de quem pare também é a dor de quem nasce. Então, o próprio nascimento é uma grande dor, tanto para quem está dando a luz quanto para quem está recebendo a luz da vida, né? Então, é como se o sofrimento realmente fosse algo insto a essa nossa condição material. E com o passar do tempo, a partir da nossa vivência, a gente vai acumulando os nossos sofrimentos pessoais, né? As nossas questões, os nossos traumas, as nossas dificuldades. Isso tudo vai se acumulando, né? Como você comentou, e a gente pode pensar aí, né, nos complexos do inconsciente pessoal que a gente vai alimentando a partir das nossas vivências e tal. Então, está desconstituindo todo esse sofrimento ou acumulando mais felicidade do que sofrimento para estar revertendo ou dissolvendo essas couraças é uma grande questão, né? Nossa, total. E eu acho que quando a gente pensa em corpo, a gente pensa muito em dor,
mas a gente pensa também muito em limitação, assim, sabe? Eu sei que o cerne da minha relação ruim com o meu corpo vinha muito de eu sentir uma limitação, de que meu corpo não conseguia traduzir nem na velocidade e nem na qualidade que a minha mente queria. E aí você pode não só ir para, né, atividades físicas, mas até de coordenação motora, destreza. Eu tinha uma imagem na minha cabeça, mas eu não conseguia desenhar essa imagem porque eu não era boa com as minhas mãos desenhando. E isso me causava muita revolta e obviamente, uma negação. A mesma coisa, para mim é impossível não falar da minha relação com o meu corpo e não falar da minha relação com o meu ciclo menstrual. Eu sentia que eu queria fazer alguma coisa e aí vinha uma fase do meu ciclo que eu achava que me impedia de fazer aquilo que eu queria. Então, era sempre um cabo de guerra, essa relação de dominante e dominado, que eu sentia que eu não conseguia dominar o meu corpo, não conseguia fazer ele trabalhar para mim. Então, eu me sentia dominada por ele, né? E eu tinha uma relação bem ok com o meu corpo, né? Tem gente que tem limitações muito mais impositórias, né? Tipo, impositivas, que impõem realmente restrições à vida, e isso pode ser muito difícil, né? É muito interessante que isso que você está me falando agora, assim, que me fez muito lembrar que você usou a palavra produção, né? Uhum. Meu corpo não estava, seu corpo não estava respondendo a sua vontade, a sua necessidade de produzir coisas, né? De fazer um desenho, de fazer alguma atividade que estava interrompendo lá, porque, sei lá, por causa do seu fluxo da sua lua e tal. E aí me veio muito a coisa do corpo sem órgãos, né? Que é esse lugar do corpo que não tem uma função, né? Assim, o seu estômago não é só feito para digerir, né? Você como se fosse um olhar. Não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, que é meio doido essa... Sim, é do Arthur, né? É do o Arthur. Sem Órgãos, ele tem esse livro, que é um escritor francês, é muito legal. Essa ideia de não ser um corpo produtivo, né? Porque a gente está aqui vivendo numa sociedade que vê o corpo como uma máquina produtiva lá do capitalismo e tal, então você tem que estar preparada, lá o seu útero não pode menstruar, o seu estômago não pode sentir angústia, o seu fígado não pode sentir raiva, e você fica fixada nessa forma de viver, né? E aí eu acho muito interessante, porque quando você experimenta quebrar esse fluxo, que você começa a experienciar esse momento presente, né? Porque se você não está obrigada a produzir mesmo quando você está na Lua, você está vivendo o presente da sua Lua, você está vivendo o seu corpo, né? Então, eu acho que essa visão, assim, esse conceito, né, de corpo sem órgãos, nem gosto muito de conceito, não sou muito boa de falar sobre conceitos, porque, não sei, eu acho um pouco aprisionador também conceito, mas essa ideia mesmo do corpo não ser uma máquina, né, não ser, não tá a serviço, né, o corpo não está a serviço das suas vontades, talvez, assim, né, da sua necessidade de produzir. O corpo está a serviço... Nossa, agora eu vou falar uma coisa meio... O corpo está a serviço de Deus aí, não sei. Não, cara, eu nunca tinha... Eu acho que é isso, né? Serviço da nossa expressão, né? Eu acho, assim, o Arthur me lembra muito isso, né? Porque ele experimentou um processo de enlouquecimento muito profundo, assim, e ele escrevia a partir desse processo de enlouquecimento, dessa própria relação com o corpo que ele foi tendo. E eu acho bonito quando você fala isso, o corpo está a serviço de Deus, no sentido, assim, eu acho que ele está a serviço da expressão pura e não da utilidade de alguma coisa. Porque eu acho que, assim, o universo, a criação, ela é pura expressão. Uhum. Ela não serve para nada. Se você for preparar, para que serve o universo? Para que serve existir?
para nada a existirmos, a que será que se destina, já cantava Caetano, né? Então, você pode inventar um monte de destino, mas a verdade é que o nosso destino é a expressão pura, né? E a gente herda muito essa visão mecanicista do corpo, né? Que vem lá do século XVII, Newton, Descartes, que é realmente tudo no corpo tem uma função. E tudo funciona para que esse todo que está comandado pela mente funcione, né? É como se a gente pensasse que ele está funcionando para a nossa pequena mente, né? E que ele não tem uma vida própria, uma expressão, né? Própria. Então, acho que foi uma lembrança boa, assim. Com certeza. É o paradigma, né? É o paradigma patriarcal de domínio, de produção, da lógica produtiva, que a gente já falou tantas vezes aqui no podcast, né? A nossa relação com a gente mesma. A gente fica achando que as coisas acontecem para quê, né? Tipo, qual é a função, qual é o propósito? Então tem que responder, tem que dar um resultado, senão é um fracasso. Quando a existência corporal já é a própria tradução da existência, né? Voltando para a alquimia, existir num corpo é a tradução de existir. E viver nesse corpo no presente, que nem a Fê trouxe, é conseguir experimentar o tempo, realmente, não a ilusão de controle que a gente tem do tempo, do relógio, do calendário, mas conseguir perceber a presença, porque a gente está presente no corpo, e a gente só está presente porque a gente tem um corpo, né? É assim que a gente existe, a gente só consegue entender a existência com essa tríplice aliança de corpo, mente e espírito, né? Sim, cara, e essa relação também entre presente e produtividade que a Fê trouxe, né, que eu particularmente nunca tinha parado para observar com tanta clareza, né, porque a produtividade é sempre uma ânsia por alguma coisa, né, algo do futuro, algo que não está aqui. Então, o ser produtivo, muitas vezes, é um não estar presente, né, porque você está fazendo algo para uma finalidade, não para o agora, para vivenciar o agora. E acaba trazendo uma certa alienação do próprio presente. Porque você produz, faz, porque você quer algo que irá vir. O agora não importa, eu estou matando agora, matei, por algo que irá vir, e a gente está sempre nesse ciclo de produzir de algo para o futuro, de algo que eu vou ganhar, de algo que eu vou obter, e assim vai matando o presente, a corporeidade, né? E eu acho tão incrível como o corpo não deixa, ou pelo menos faz o melhor dele para não deixar a gente cair nessa falácia, né? E eu acho essa história de que o corpo fala, ele fala e ele grita, né? E ele fica avisando a gente, ele fica se comunicando com a gente. E a gente insiste em ignorar o que ele está dizendo, sabe? Eu acho realmente fascinante quando você começa a parar para ver que muitas das suas expressões físicas, né, tanto das suas doenças como da própria, né, no Chekhov a gente tem o gesto psicológico, que é uma técnica de atuação em que tem muitos mecanismos para a gente conseguir experimentar outras existências, né? E tem o gesto psicológico, que é a tradução que é até uma brincadeira, assim, você pensa numa palavra e traduz num gesto, e aí as outras pessoas descobrem qual é essa palavra só olhando o seu gesto, porque o gesto realmente traduz uma experiência humana. Ele realmente, o corpo tem essa habilidade, né? O corpo carrega, né? O corpo carrega dentro dele. E aí volta para a memória, né? Porque aí você teve uma sensação, uma experiência de medo, né? E o seu corpo criou uma forma. E aí provavelmente você teve essa experiência de medo várias vezes e aí você agora já sabe até como é que é essa forma do medo no seu corpo, né? Atento a isso, lógico. Sim. E aí é muito poderoso mesmo, né? Porque é essa possibilidade de espacializar um sentimento, né? De você deixar, se permitir vulnerável e mostrar
E mostrar o que está se passando com você também, o gesto, né? Porque quando você revela, e às vezes, muitas vezes ele vem sem o gesto muitas vezes acontece sem controle, né? De uma forma inconsciente, você se vulnerabiliza ali, né? Diante das pessoas, porque você está lá no seu mundo irracional e o gesto vem, né? Também tem isso, ele é revelador também. Quem fala muito com as mãos pode entender isso, né? Às vezes você não está pensando que você está movimentando a sua mão quando você está falando. E quando você vai ver, você está falando com as mãos também, né? Você está falando sobre pensar e está fazendo um movimento do lado da cabeça. Está falando que está com fome e está fazendo um movimento não só com as mãos, mas com o corpo inteiro. Você faz isso sem perceber. E aí entra também nessa questão do corpo ocupar espaço. Né? E a gente sabe que na nossa sociedade patriarcal, judaico-cristã ocidental, machista e racista... O combo. Que eu quero destruir. Como que vamos destruir o patriarcado dentro em breve, porém ainda vivemos sob esse comando. Ocupar espaço para alguns corpos é um pecado muito grande, né? Para o corpo feminino, por exemplo, é quase como se você não pudesse ocupar esse espaço. Então, você acaba chegando a ponto de que você não se nutre, você se diminui, você tenta se encolher, porque você não se sente no direito de ocupar espaços. E aí, o seu corpo, você acha que ele está te denunciando que você talvez ache mais do que você é de verdade, sabe? Essa baixa autoestima de achar que você não merece estar ocupando o lugar que você merece. Então, você quer se diminuir sempre para as pessoas não perceberem que você está ocupando esse espaço. Eu acho que isso tem muito a ver com essa sociedade que a gente vive, que é muito escrota. E o corpo, ele é revelador, né? Ele fala, como a Fê falou, de uma maneira muito espontânea, que a gente controla, né? Aí eu logo lembro da questão dos atos falhos, né? Que Freud trazia, e de como a gente vai percebendo manifestações, constelações de complexos a partir de problemas na fala, distúrbios de fala, um tique nervoso, uma piscada, um movimento corpóreo, né? O inconsciente, ele fala muito por meio do corpo. E quando você comentou, por exemplo, dessa tentativa de diminuição para poder caber em determinado espaço, como isso também se manifesta no corpo, como a gente vai se curvando, vai fechando os ombros para frente, vai descendo a cabeça. Então, a forma que a gente ela transparece no nosso corpo e é difícil esconder, né? Às vezes a gente entra no lugar e dá aquela empertigada, né? Levanta a coluna, mas não dá uns 2 minutos, a gente já está toda curvada de novo. Então, o corpo, ele tem uma potência muito grande de expressão, né? Total. Eu sempre lembro quando a gente fala disso, né? Que, esses processos, né, muito psicossomáticos, né, como tudo está ligado, né, o seu inconsciente, o seu mundo inconsciente, o seu mundo interno e o seu corpo. E para mim isso é muito expresso na astrologia pelo eixo da casa 12 e da casa 6, né? Então, sempre quando algum cliente tem algum trânsito ali passando por essa casa, eu sempre falo, olha, às vezes tem um trânsito passando pela casa 12 forte, eu sempre falo, olha para o seu corpo, olha porque os eixos das casas, né, na astrologia são sempre eixos, elas estão sempre conectadas. Olha para o seu corpo e olha para o seu inconsciente, entra no processo terapêutico, porque se você não olhar, se você não reconhecer questões aí inconscientes que podem estar surgindo, você vai somatizar. Esses trânsitos, às vezes, estão muito ligados a somatizações, né? Você não consegue reconhecer alguma coisa inconscientemente, que está no seu inconsciente, e aquilo acaba se traduzindo, ele vai achar uma maneira de se expressar, né? E acaba sendo, muitas vezes, o corpo a maneira de expressar, né? Uma dor, uma coisa que não está sendo olhada, né? Eu tenho uma história ótima, gente. Uma história da minha pré-adolescência, quando eu estava ficando com um boyzinho. E aí eu terminei com o boy. Terminei com o boy erradamente, entendeu? Porque eu tava adorando ficar com o boy, mas era jovem, o boy falou que me amava, eu fiquei assustada, achei que era minha obrigação terminar. E aí eu comecei a falar um monte de besteira junto ali, terminando, ele tava me olhando, e de repente, assim, do nada, eu tava tranquila fisicamente, e do nada me veio uma crise de enxaqueca horrorosa. E eu descobri, na hora eu falei,
eu preciso parar de falar, porque eu tô com muita dor de cabeça. E eu entendi muito que foi tipo um shutdown do meu corpo, assim, sabe? Tipo, falando, cala a boca! Você já tá fazendo muita merda. Então, assim, uma intervenção imediata, assim, do corpo, sabe? Com o Tainan, eu lembro que ele tava num processo com a banda de que já tinha que começar uma nova etapa, mas ele não tava querendo desapegar. E aí ele foi fazer um show que ele ficou sem voz, e ele ficou 3 meses sem voz. Ele é cantor, sabe? Tipo, para ele foi muito forte. Mas foram 3 meses que ele precisou reavaliar toda a trajetória dele, né? Tipo, e foi o corpo dele que chegou e falou: mano, não dá mais, não vai ser por bem, então vai ser por mal. Você vai ter que parar para repensar essa história, sabe? Então, realmente o corpo fala alto, né? Sim, cara, eu nem sei por onde começar na minha lista de somatizações e afins. Eu vou pular essa parte e vou jogar a bola para a minha dileta instrutora de yoga, para ela falar mais para a gente como que ela percebe também, né, as personalidades e as dificuldades dos alunos a partir da prática dos asanas e da dança também, né? Como é que eu percebo? Eu acho que eu não tenho desejo de falar sobre as personalidades. Acho que fica mais fácil para mim falar sobre realmente como a ação, né, a praticar a yoga e entrar num processo lá de mover pode estimular e ser uma ferramenta para conectar, né? Porque é muito complexo falar de personalidade. Mas acho que com certeza, assim, né? Yoga é uma coisa que existe há mais de 5.000 anos. E a dança também, né? A gente esquece disso. A dança é uma parada ancestral, assim, uma parada lá, enfim, vários povos dançam, né? E aí tem essa coisa muito sagrada da dança também, que para mim é uma forma de rezo para muita gente também, né? A dança. Assim como o yoga. O yoga também é uma prática de rezo, assim, do meu ponto de vista, de rezar mesmo com o corpo, né? E aí é trazer para a matéria esse lugar do rezo, né? E é um lugar de integração, né? E aí o que eu percebo, né, voltando lá para as práticas, é que é realmente esse lugar do corpo do futuro, que a gente está vivendo, um corpo que está vivendo no futuro, e que encontra barreiras de abrir mão do controle. E aí a gente entra no ego, né? Que é assim, quando você está praticando, quando você está dançando, tem um momento de você parar de resistir, né? Você parar de resistir. Aí eu até aquele exemplo que a Ana falou, né? De Carol ou Ana? Como vocês chamam aqui? Confundi. Ana. Ana, tá. Que a Ana falou de estar desejando fazer alguma coisa com o corpo. Quando você está praticando yoga, você não tem que desejar fazer nada com o seu corpo. Tem que praticar. Né? E aí, o que eu percebo realmente são essas resistências, né? E aí, eu acho que extrapola personalidades, né? Tipo de pessoa. Eu acho que todo mundo tem essa resistência porque a gente é ser humano, né? E a gente tem um ego e a gente tem que lidar com ele, assim. E aí, uns vão tender a querer ficar mais flexíveis, outros vão tender a querer ficar mais fortes, trabalhar mais na força. E aí tem essas variações realmente, mas tudo para mim é esse mesmo princípio, né? É essa resistência que a gente tem em cima de um padrão nosso. E pode ser qualquer padrão. Cada um constrói lá as suas couraças de resistência. Mas para mim é muito isso, é você abrir mão do controle, né? Quando você abre mão do controle, no meu ponto de vista, nas experiências que eu já tive, é muito esse lugar de você ter essa sensação de que o mundo mora dentro de você e você mora dentro do mundo, assim, é como se uma coisa se expandisse muito, né? E a sensação de integração profunda. E aí eu até queria compartilhar, acho que eu compartilhei com a Mel uma vez já isso, que teve uma vez que eu estava praticando contato improvisação, que é essa dança improvisada que você dança junto com outra pessoa. E o homem que foi dançar comigo era cego.
Ele era cego e ele não falava português, que eu tava na Áustria. E aí eu resolvi fechar o olho e dançar com ele de olho fechado. E eu juro pra você, eu acho que foi a sensação mais profunda de integração que eu tive com outro corpo, porque era aquilo, eu me deixei ser levada por um cego que não falava a minha língua. Eu confiei naquilo e fui, assim. E até hoje eu lembro, assim, foi uma sensação muito, muito forte. Eu acho que é um pouco isso, é você soltar, assim. Quando você solta, acho que a parada acontece. Nossa, incrível. Eu sinto muito isso, assim, quando faço yoga. Às vezes é uma posição difícil ou que tá me dando dor. Quando eu paro de resistir a tentar ficar na posição, a dor vai embora. Tipo, é difícil explicar, né? Mas assim, às vezes você tá. É a coisa da tensão, né? Você quer muito manter aquela posição, e quanto mais você se empenha em manter a posição, mais você se tensiona, mais você tenta controlar, e mais dor você sente. Quando você abre mão disso, realmente a dor vai embora, né? É muita experiência do Vipassana, assim, também, né? Que é muito... É uma técnica de meditação que tem muito a ver com essa coisa do corpo, né? É toda voltada para observar as sensações do corpo. É muito material, assim, e ficar parado durante muito, muito, muito tempo, assim. E às vezes é sofrido, assim, é um processo sofrido. A gente já falou sobre isso aqui em alguns episódios, Melissa também fez. Mas, assim, tem um turning point ali, num determinado momento em que você fica tão concentrado, quando você alcança aquela concentração nas sensações do corpo, pura e simples, você transcende. Tem uma virada de chave ali que, em toda a dor que você está sentindo durante horas ali parado, vai embora. E aí, realmente, você sente como se você tivesse transcendido ali aquela limitação a priori do corpo, né? Que não é limitação. Exatamente, eu acho que a gente volta para aquela história do paradigma do controle e do domínio, né? Primeiro que a gente só enxerga essa questão da dominação e do controle, a gente tem que controlar o nosso corpo, as nossas dores e tudo mais, e a gente também não pode controlar, né? Tipo, quando o controle no nosso próprio corpo, já que a gente está enxergando como controle, é de outro, aí a gente entende o corpo do oprimido, né? Aí, se a gente for pensar historicamente, o maior crime, né, na época da Inquisição e tudo mais, era você ter, eu não vou falar o controle do próprio corpo, o domínio do próprio corpo, eu vou usar a palavra que a Fê trouxe, é você ser integrado com o seu próprio corpo, né? Os maiores pecados era você ser dona da sua própria sexualidade, do seu próprio nariz, né? Sentir cheiro era um pecado. E até hoje é uma falta de educação, se você for pensar, né? Se a gente for pensar no corpo sensitivamente, né? Tipo, expressar essas sensações no volume alto é uma falta de educação, não é polido. E aí a gente entra para os grandes tabus, né? Os tabus da nossa sociedade, que uma mulher dona da sua sexualidade é horrível. Uma das maiores armas do machismo e do patriarcado contra uma mulher é não fazer ela se sentir com autonomia sobre o próprio corpo. E também a gente não pode deixar de falar do corpo oprimido, se a gente for falar do racismo, né? Quando o corpo é uma prisão, porque ele é usado como ferramenta de controle de outros externos sobre você. Eu acho que isso talvez seja a faceta mais dura, né, da relação com o corpo na atualidade. Eu vi uma entrevista da Carol da Faro, que é uma mulher do Vila das Minas, não sei se vocês conhecem. Uhum. Que ela é uma mulher negra e ela falou, tipo, imagina como é uma mulher negra e entrar no supermercado Zona Sul. Mercado Zona Sul, né? É uma situação muito, muito grande de opressão, né? Assim. E é só entrar no mercado, né? Uhum. É só existir num corpo negro feminino. É só existir, exatamente. Isso é muito É bizarro, né? É assim, coisas que a gente
é muito difícil para a gente compreender, né? Porque vem de uma experiência muito visceral, né? E eu lembro que nos protestos americanos, né? Teve uma entrevista de um homem negro que foi muito bom porque ele inverteu assim a coisa, né? A lógica. Ele falou: eu tenho medo de andar num bairro de brancos, tenho medo de não voltar para casa, tenho medo de morrer, porque geralmente, né, são os brancos que se colocam muito nessa posição, né, de medo de estar num bairro de periferia, estar sujeito ao crime, né? Mas esse corpo negro também sente muito medo, né, dessa exposição a essa violência da branquitude, né? Que a gente comentou tanto no outro episódio. Sim. E eu realmente acho que o corpo é a maior ferramenta de opressão da nossa sociedade. E a mais cruel, porque você vem com ele de fábrica, né? Você sentir que você está condenado a um lugar, a um tipo de interação social por você existir no corpo que você existe, eu acho de um requinte de crueldade absurdo, assim, mesmo. Sim, e tem opressões ainda mais viscerais, né? Que é a opressão da pobreza, é a opressão das pessoas que estão morrendo aí no meio da pandemia por corona, porque por ter um corpo pobre, não pode ter tratamento, não tem espaço para elas, sabe? Então tem essa violência também sobre o corpo, de estar privando ele da sua existência basal, de ter comida, de poder sair de casa sem levar um tiro, né? Então, enfim, a sociedade também impõe uma opressão sobre o corpo de uma violência muito profunda que pode levá-lo à extinção, né? No episódio anterior também o convidado trouxe a questão do suicídio entre as pessoas pretas, enfim. São várias formas de violência aí no corpo que são muito intensas. Eu fico pensando na questão da opressão da sexualidade feminina, por exemplo. Eu acho que um grande cerne é que a mulher tem que dar prazer. Ela não pode sentir prazer. Ela não pode usar o corpo dela para ela mesma. O corpo tem que ser um instrumento para o outro. É a objetificação do corpo feminino, né? Nossa, você não pode ter essa autonomia. eu estava lendo isso hoje, cara, no livro Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han, dele falando da sociedade da pornografia, da transparência da pornografia, da mulher como performance e do homem como desempenho. E acaba que, no final das contas, os dois ficam com prazer tolhido, de alguma forma, né? Sim. Uhum. Total. E essa coisa, você antes tinha falado da coisa da menstruação, né? E eu, quando na minha menarca, né, eu senti muito isso, assim, de que eu estava sendo punida, sabe? Que menstruar era... Depois mudei essa relação, mas para mim parecia muito uma punição, assim, desse lado do destino, né, do corpo feminino. O corpo às vezes pode aparecer como um destino também, né? Você nasce com aquele corpo, não tem jeito, e aí você vai menstruar, não tem jeito, você vai sangrar. E aquilo parecia para mim, sei lá, como se eu estivesse sendo punida mesmo. É bizarro. E eu acho que também isso tem muito a ver com a gente não ter essa conexão com o corpo, de realmente estar vivendo no corpo e na sua potência material, né? De pensar no corpo até como imagem mesmo, como prisão ou como imagem. Principalmente nessa sociedade que a gente vive tão digital, né? A gente só consegue enxergar o corpo como isso, como o Mel disse, como performance ou desempenho, né? A gente não consegue estar realmente existindo no presente, em conexão com as possibilidades daquele corpo. Então, a gente acaba enxergando ele como uma imagem do Instagram. Aí vem cobranças, porque também tem esse outro lado, né? Que é da super exigência com o corpo, que pode tanto ir para uma excelência física como uma excelência imagética e real, né? A gente já falou muito sobre isso, da dismorfia,
desses padrões inalcançáveis com o corpo, mas eu acho especialmente interessante pensar como a gente perde a característica material do corpo, que talvez seja a sua característica mais autêntica, para pensar nele só como imagem, coisa que ele nunca vai ser. E aí a gente fica no intangível sempre, né? É porque o corpo é motor de criação de identidade, né? Ele cria identidade, né? Ajuda, corrobora, cria o self, né? O famoso self. E aí eu acho que você falando dessas coisas, me veio muito uma coisa sobre limites, né, com o corpo. Coisa do corpo performático, o corpo maquínico. Ele tem um lugar muito abusivo, né, assim, pelo menos a experiência que eu tive, assim, comigo mesma, é um lugar de quando você é atleta, né, quando você tem que performar, você não tá nem aí, né, para a qualidade de presença que você tem no seu corpo, ou para a saúde do seu corpo, né? Você deixa o limite para vazar e você vai se machucando mesmo. É real, né? Você vai mutilando o seu corpo. Você vai mutilando o seu corpo de todas as formas que você pode, quase como que uma punição por você existir nessa potência do corpo, em que você não pode ter domínio dela, você não pode ter autonomia sobre ela. Ela denuncia que você ocupa um espaço, então você vai mutilando, você vai exigindo que ele seja algo que ele não é, você vai exigindo que ele não seja livre, você vai aprendendo que você não tem direito sobre ele, que você não pode ter uma relação saudável com essa forma de se expressar, que é existir num corpo, né? Sim, ele é o nosso canal de comunicação com o mundo, né? Exatamente, o mundo externo. Sim. Então, de alguma forma, transparece, né? Quando a gente acaba escolhendo fazer uma ação mutiladora internamente, né? Alguma escolha que não é muito saudável internamente, transborda, né? Fora. Sim, a gente estava conversando sobre isso hoje cedo, né? De como a forma que a gente trata o nosso corpo também revela como a gente trata o real como um todo, né? O corpo é a nossa experiência mais próxima de matéria, de concretude, e a existência também é concreta, né? O real é concreto, é duro. Então, acho que muito da forma que a gente trata o nosso próprio corpo revela como a gente trata a própria vida, né? Se é com resiliência ou se é na força do ódio, ou se é deixando rolar, deixa que acontecer, enfim, são espelhos, né? A gente volta para a alquimia, se é ignorando que você tem um corpo. Na verdade, sim, são reflexos, como você lida com o corpo, como você lida com a matéria, é como você está lidando com a sua psique, né? Não, são sim. Corpo e mente são um, não tem essa dicotomia, isso é uma invenção da gente, de novo, numa ilusão de controle. E também fico pensando muito de como o nosso corpo é a nossa experiência empírica de tempo, sabe? A degradação do corpo é o único tempo real que a gente pode experimentar. Porque o tempo do calendário, do relógio, não existe. Também é uma ilusão de controle. Mas a gente experimenta o tempo olhando os ciclos da natureza e vivendo eles no próprio corpo. E a gente, não surpreendentemente, lida muito mal com isso, né? Apesar da gente saber que envelhecer é um privilégio, parece que a gente não aceita, a gente também quer dominar o próprio corpo, a gente tem medo de envelhecer, porque a gente experimenta essa deteriorização, né? A gente não fica atento à validade das coisas, né? Uhum. A gente nega a validade das coisas, né? É mais difícil, né? Eu acho que é a morte, né? Quando o tempo passa e a gente envelhece, também tem isso, né? Sim, como a Fê comentou, a gente resiste por medo, né? Mas depois que a gente aprende a aceitar as coisas como elas são e ir percebendo que boa parte dos nossos medos tem uma magnitude psíquica muito maior do que real, né? Vamos considerar um medo real muito, muito concreto, muito duro, é a morte. Então tá, se eu fizer tal coisa e eu morrer, então pode ser que não seja uma coisa legal. Mas se eu fizer tal coisa e alguém fizer um comentário, se eu fizer tal coisa e sair do padrãozinho, ou alguém falar isso, aquilo, isso
é um medo pequeno, né? Então, às vezes, a gente também vai confrontando nossos medos imaginários, aprendendo a viver mais o real, ainda que ele continue trazendo sofrimento. E fica mais leve, né? Porque a gente tenta controlar as coisas para poder evitar o sofrimento, mas isso torna a existência toda muito tensa. Às vezes, só as coisas fluírem de uma forma mais natural e lidar com o sofrimento quando ele vier e saber que a gente dá conta, se não der conta, tudo bem, acaba ficando muito mais fácil do que Sim. tentar antecipar de um mal que nem chegou. Sim. Eu acho que essa coisa da transitoriedade do corpo é muito, muito forte, né? É uma experiência, assim, mesmo que você não tenha grandes limitações físicas, essa realidade de que o corpo está sempre mudando é muito, muito dura, assim, né? Para nossa experiência histórica, assim, como a gente construiu essa dualidade de mente e corpo, né? Porque fico pensando muito agora nessa situação de quarentena, né? E vejo muitas mulheres falando dessa coisa do medo de engordar, né? Do medo de, ai, tô comendo muito, ai, não tô fazendo exercício suficiente, ai, não tô me movendo. E aí, e também porque a relação com a alimentação e com o corpo é muito mediada pela emoção, né? Então a gente está mais ansioso. Então a gente acaba, às vezes, para algumas pessoas, ou comendo menos, ou comendo mais. Essa relação com a alimentação é muito mediada por essa questão da emoção, né? E as pessoas resistindo muito a isso, assim, porque, cara, a gente está passando por uma pandemia mundial, um negócio bizarro, assim. Você acha que seu corpo não vai refletir isso, não vai refletir essa mudança? Ele que está sempre em movimento, está sempre mudando. É claro que a gente o próprio corpo vai mudar nesse momento, né? Ou a nossa própria relação com o corpo vai mudar nesse momento. Mas a gente não aceita muito isso. A gente tem ainda um ideal de constância, assim, né? Que vem dessa dualidade de mente e corpo, da própria relação com a espiritualidade também. Essa concepção do Deus como imutável e constante, é uma substância, né? E o corpo é o lugar da transitoriedade, dos sentidos, das sensações, daquilo que perece e daquilo que passa. Então, a gente está sempre tentando entrar numa relação de comando em relação dessa substância imutável e dessa substância que perece, e não tentando dialogar e entrar nesse fluxo com ela, né? Então, é uma experiência muito complicada nesse momento, né? Que nos revela muita coisa. Você falando isso, Bia, me veio muito essa coisa da capacidade do corpo se recriar a cada instante também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está imersa no fluxo do mundo, a gente também tem essa capacidade de se recriar, né? Nós somos seres criativos e criadores. Então, sim, eu super estou alinhada contigo. Acho que a gente está num momento muito difícil, assim, do mundo, que o mundo reflete muito no nosso corpo, né? Nosso corpo fica imerso dentro desse mundo, mas ao mesmo tempo tem essa beleza, essa capacidade do corpo de quando a gente está aberto para se recriar, a fazer escolhas que transformam, né? Assim, e eu estou falando isso no sentido de tentar apoiar mesmo a gente lembrar que a gente pode escolher fazer diferente, assim, porque eu tenho muita gente que pratica comigo, que faz participa de algum trabalho meu, que estava falando sobre insônia, né? Muita insônia, muita insônia, muita insônia, muita insônia. E aí eu comecei a perguntar, como é que você está cuidando da sua insônia? Né? O que você está fazendo para cuidar da sua insônia? Eu acho que lembrar que a gente pode, de alguma forma, eu não estou falando que a gente vai eliminar a insônia, nem nada, ou vai eliminar toda a angústia e tudo, mas eu acho que esse poder de se recriar, de devir mesmo, né? De entrar no fluxo e tentar se recriar se amando, né? Se amando, se cuidando. Sim, eu acho que... A gente não consegue fazer isso resistindo, né? Ao processo, a gente... Mais uma vez, a gente...
a gente entra nessa história do paradigma do domínio, né? Quando, na verdade, foi o que o Bia falou, que eu gostei muito, é o dialogar. E aí eu fico pensando na linguagem corporal como a linguagem que o corpo tem para dialogar com a gente, e que a gente fica... não presta atenção mesmo, né? Não aprende a reconhecer, não aprende essa linguagem que eu fico me perguntando, será que é uma linguagem inata? A gente já nasce sabendo? Ou a gente vai aprendendo desde sempre, não pelo intelecto? Mas eu fico pirando nessa viagem da linguagem corporal, sabe? Que é tão poderosa. Eu acho que a gente vai desaprendendo e depois a gente lembra que a gente precisa aprender. Eu acho que o bebê é super inteligente, assim, o bebê ele tem essa curiosidade sobre si, né? Essa atenção, assim, de estar presente, né? De se auto-observar. Você pode reparar um bebê existindo, sente alguma coisa, ele chora, ele comunica com o corpo, né? Acho que a gente vai deixando de comunicar com o corpo, a gente vai abafando as reações. E aí chega um momento que a gente percebe ou não que a gente precisa ouvir essa voz, né? Eu fico bem pirando nisso, assim. Você acha, então, Fê, que a gente nasce sabendo, nasce conseguindo se comunicar por essa linguagem corporal, e aí com as opressões e domínios do mundo a gente vai abrindo mão disso, vai largando de lado? Eu acho que pode ser assim mesmo, sabia? Eu tenho pra mim que, assim, talvez sim, porque o bebê não fala, né? O bebê só vai lá se expressando com o corpo e com choro, e com... Os pedidos são feitos sempre assim, né? E aí com aquela carinha fofa dele, ele consegue muito carinho, cuidado. Então, acho que sim, talvez, na minha opinião, acho que sim. Bom, gente, então eu vou encerrar o nosso papo de hoje com esse convite da gente tentar se comunicar também com a linguagem corporal, né? Da gente conseguir entrar em contato dialético com o nosso corpo e não tentar dominar, e não se entender como dominado pelo corpo. Uma outra possibilidade, porque se a gente abraçar essa qualidade material do corpo, eu acho que o corpo pode sim ser um canal de transcendência e não um canal de aprisionamento, que eu acho que é como a gente vê normalmente. O que vocês acham? Cara, essa é a ideia, né? A gente não se unir ao nosso corpo, porque ele já está na gente grudado, né? Mas está exercitando e dando voz, dando espaço, cuidando do corpo, né? Que eu acho muito importante, assim, à medida que eu tenho acompanhado a velhice, mas de uma forma mais próxima, a partir dos meus familiares, eu vou vendo essa importância de estar movimentando e olhando para o corpo, né? E a velhice por si só já é algo difícil e doloroso. Se você deixou o seu corpo de lado durante décadas, tudo fica ainda mais difícil, sabe? E é um carinho com a gente mesmo, para a gente estar bem, não importa o momento, não importa o tempo, né? Então, o corpo é um aliado, cara. A gente precisa cuidar dele, dar espaço, movimentar, né? Para viver de uma forma mais plena com nós mesmos e com o mundo. Fê, deixa aqui o seu arroba, fala para as pessoas por que a gente te chamou, eu te chamei para o papo, e a gente nem falou por que a gente te chamou, por que a Fê é a pessoa que conversou com a gente hoje, sabe tudo. Porque ela é maravilhosa. A parte dela ser um ser humano maravilhoso, ser existencialmente gabaritada para falar sobre o corpo como um canal de transcendência. Tô me gabaritando, né? Já tô no processo de gabaritagem. Vamos lá, meu arroba, Flores em Movimento, que meu nome é Fernanda Flores. Sou essa pessoa que teve várias experiências com o corpo desde muito cedo, sou bailarina, pratico yoga desde os 16 anos, tive oportunidade de mergulhar aí nesse lugar, de viver experiências somáticas, experiências de criações artísticas a partir do corpo. E todas essas experiências junto com o yoga foram se somando na minha vida, me trouxeram aqui onde eu estou hoje, que eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo corpo, por essa capacidade que o corpo tem de comunicar, de sentir,
se comunicar interna e externamente, né? Assim, eu acho que eu me percebo muito através do meu corpo, assim, eu caminho muito de me desconhecer, é muito pelo meu corpo. E é isso, assim, por isso que eu tô aqui. Porque elas acharam que eu Ação vim e tão yoga com rápido. ela. Gente. Sim. Vem dançar, vem fazer yoga, vem fazer um monte de coisa. Sim, Fê é maravilhosa. Ela é uma grande condutora para você se conectar com o seu próprio corpo de uma maneira muito potente, mas muito acolhedora. Então, Sim, eu sou testemunha. Eu sou testemunha, minha consciência corporal aumentou assim absurdamente. Então, a gente sente assim o conhecimento profundo que você tem do corpo, e não é só o conhecimento teórico, ou aquele conhecimento de você replicar, faça isso, faça aquilo, porque isso pode te machucar. Eu sinto assim a experiência, né, aquele conhecimento mais profundo de quem vivenciou o corpo, de quem sente o corpo e não está só reproduzindo conteúdos, né? Então isso realmente provoca transformações. então eu queria encerrar Obrigada. o podcast com a presença da Fernanda Flores, maravilhosa, clamando por consciência corporal. Eu acho que esse seria o nome desse episódio. Vamos ter consciência corporal, minha gente, porque o corpo pode sim ser um canal maravilhoso para a gente existir na potência da espiritualidade material, que é a nossa própria existência humana. Para quem ficou por aqui até o fim, muito obrigada. Até semana que vem. Beijos de luz. Beijos de luz. Confie na esteira. Obrigada.